Oi amigos, tudo certo? Eu sou a Violeta e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que quase deu ruim. Pra quem tá chegando aqui agora e não tá sabendo do que tá acontecendo, eu sou portadora de osteogênese imperfeita, a doença dos ossos de vidro. Eu tive uma média de 60 fraturas. Essa doença, ela traz uma certa fragilidade pro corpo. Então, qualquer batidinha, qualquer coisinha, a gente quebra. Eu fiz tratamento, passei por várias coisas. E no final do vídeo, eu vou estar deixando pra vocês o link do outro vídeo, onde eu conto tudo certinho sobre essa história pra vocês, tá bom? Passem lá, assistam, dê like. Nesse vídeo, eu vou contar pra vocês uma fratura que eu tive em 2010, que foi assim, eleita a pior fratura da minha vida. Tudo bom? Eu tava assim de boa, bem prosa, voltando da rua. Cacei o pé assim num paralelepípedo, assim numa lajota, um negócio. Caí. E nessa época eu já tinha feito todas as minhas cirurgias de correção. Então a minha perna era só ferro no osso, entendeu? Era só chapa, parafuso, pino, boca de fogão de cozinha, tinha tudo ali. E o que aconteceu? O impacto, ele correu todo o osso e ele simplesmente foi estourar no pior lugar, que era o colo do fêmur. Colo do fêmur, osso da coxa. O osso do colo do fêmur, ele é responsável por fazer a sua coxa ter toda essa volta, esse gingado, esse rebolado, entendeu? Então, fraturar ali, assim, é uma coisa, assim, meio tensa. Caí na rua, quebrei, cegou o carro, me botaram dentro, me levaram na casa da minha mãe, me levaram pra Unimed, pediram ambulância pra ir pra Curitiba, não deu certo, só foi dar certo a ambulância no sábado, a fratura foi na sexta, uma correria. No sábado de manhã eu fui pra Curitiba, fui recebida lá assim, ó, por uma enfermeira que ela foi bem soul. Ela foi tirar o extensor que estava esticando a minha perna e ela apenas deixou a minha perna cair. E assim, foi uma dor que eu não desejo nem pra uma barata. Eu lembro exatamente a fisionomia dessa enfermeira, eu tô louca pra encontrar ela na rua. Mas desde 2010 eu não consegui, mas seguimos em frente. E eu fui pro quarto, à tarde meu ortopedista foi me visitar aqui ainda pra ajudar no rolê, ele tava numa convenção em São Paulo, entendeu? Aí eu fiz o cara sair lá de São Paulo, voltar pra Curitiba só pra poder me ver. E saber de ilustre notícia que eu só iria poder operar na segunda-feira! E isso era sábado, a fratura foi na sexta! Tava assim, ó, muito show! Esse rolê tava massa! Então eu fiquei em observação até segunda. E segunda-feira, 6h30 da manhã, eu dei entrada no centro cirúrgico. Fizeram a cirurgia, coisa arada. Fiquei em observação, voltei pra Itajaí. E depois de um mês, o médico pediu uma tomografia pra saber como é que tava tudo. E quando ele viu a tomografia, ele pediu pra conversar com meu pai. Ele não quis conversar comigo. Aí é aquele momento assim, ó, que tu já começa a ficar meio tenso. Que tu já começa a ficar com medo. Eu tava assim, ligou pro meu pai e contou que um dos pinos que ele tinha colocado no colo do fêmur tinha se movimentado. Eu ia ter que voltar às pressas pra Curitiba pra operar de novo. Não tinha nem um mês, que tava fechado ali. Ai, eu fiquei tão contente, gente. Eu lembro que eu chorei um monte. Eu chamei o meu amigo, liguei pra ele. Vim aqui em casa. Eu tô chorando muito, eu vou ter que ir de novo pra Curitiba. Isso era uma quarta. No domingo eu fui pra Curitiba, no domingo de madrugada. E fiz a cirurgia na segunda. Queria salientar também que segunda-feira era feriado. Aquele dia o centro cirúrgico ia estar fechado daquele hospital. Abriram só pra mim. Aí que você vê como você é importante. Você faz um lugar abrir no feriado, entendeu? Tinha uma equipe só pra mim, né? A gente tava quase morrendo, mas a gente se sente importante, entendeu? Fui, operei. Cirurgia era pra demorar 1h30, demorou 4 horas. Meu pai tava morrendo lá de fora. Minha mãe tava nervosa lá de fora. Meu amigo que foi comigo também tava nervoso, chorando lá de fora. Também tava. Eu tava lá dentro dormindo, nem sabia do que tava acontecendo. Aí acabou tudo. Voltei pro quarto. E assim, né, gente? Depois que você faz um monte de cirurgia, você adquire uma certa experiência. E eu já sabia que depois de 4 horas da cirurgia, eu já conseguia sentar, eu conseguia comer, eu conseguia tomar água. Aí passou as 4 horas e eu fui tentar tomar água, eu vomitei. Aí fui tentar sentar, eu não consegui, deu uma leve tontura. Eu caí de novo, eu pensei, eita! Chamei a enfermeira, não, chamei o ortopedista, eu quero conversar com ele. Ele conversou comigo e ele disse que durante a cirurgia eu tinha perdido muito sangue. E aí eles fizeram aquela transfusão lá, aqueles negócios. E era por isso que eu tava muito mal. Tudo bom? O avião aqui. Ô louco, avião! Essa fera, né, cara?
Então, né, de ter perdido sangue, transfusão, essas coisas aradas, eu acabei precisando ficar mais tempo do que eu achava que ficaria no hospital. Eu ia ficar 2 dias, eu fiquei 7. E ainda, pra ficar massa, comi ficar show. Eu fiquei uma semana comendo canja. Eu não podia tomar refri, eu só tomava água. Não era essa água de coco, água e gelatina. Eu não aguentava mais. Eu lembro que na quinta-feira, a enfermeira trouxe a canja no meu quarto e eu olhei e comecei a chorar. E eu falei, mãe, eu não quero mais, eu quero ir embora. Aí passou a coisa. No sábado eu recebi alta e o médico foi no quarto pra limpar o local da cirurgia e me dar as coordenadas do que eu deveria fazer nesse meio tempo. E ele pediu repouso absoluto. Tipo, absoluto, assim, eu só saía da cama pra ir no banheiro e pra ir fazer raio-x pra ver se tava tudo certo. Fora isso, eu tinha que ficar na cama. E eu fiquei parada apenas 6 meses. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Comigo tá tudo bom. Aí foi aquela coisa, eu voltei pra casa, me recuperei, tudo. Graças a Deus eu fiquei bem, voltei a andar, tudo certo. E 1 ano depois eu voltei pra Curitiba pra me consultar com esse médico e conversar com ele algumas dúvidas que eu tinha sobre a cirurgia. E principalmente o fato de que onde teve a cicatriz, a minha pele, ela ficou bem mais flácida só ali naquele local. Nesse localzinho ali machuca, dói, dependendo da calça, você quer botar aquela calça assim, ó, bem justa, sabe? Aquele negócio assim, aquela calça a vácuo e ali dói. E eu fui contar pra ele essa minha insatisfação a respeito do que tinha rolado e ele decidiu me contar algumas coisas dessa cirurgia que eu não sabia. Ele me contou que em casos onde a pessoa fratura o colo do fêmur, 80% das pessoas sofrem amputação do membro total. Ele contou também que em casos, pessoas ditas como normais, que não tem nenhum problema ósseo, a necrose, que falando em palavras normais, é o apodrecimento de dentro pra fora, acontece mais ou menos 6 horas depois do acidente. E eu sofri um acidente na sexta-feira e eu só fui operar na segunda-feira de manhã. E ele contou pro meu pai que quando ele foi abrir ali pra ver como é que tava, ele disse que ele já tava pensando como é que ele ia contar pro meu pai que ele ia amputar minha perna. E aí ele disse que quando ele abriu, ele disse que até hoje ele não consegue acreditar, parecia que eu tinha sofrido a fratura tipo meia hora atrás. Tava tudo certo. Óbvio, a fratura era muito grave, mas tava tudo sob controle. Ele disse que quase todos os casos que ele fez essa cirurgia, tanto ele como amigos dele, fora a amputação, se a pessoa conseguiu continuar com o membro, ela ficou com alguma sequela. Não andava mais, perdeu o movimento total, ou alguns movimentos, o movimento ficou bem limitado. Então ele disse que na equipe dele, eu sou uma exceção à regra. Então assim, no meu outro vídeo, contando sobre a minha história, eu falei que eu tenho muita fé e eu acredito muito em Deus. E, de fato, eu acredito que isso foi um livramento. Eu acredito realmente que isso foi uma história pra eu botar na minha caixinha e poder passar pras pessoas, pra mostrar pra elas que, sim, milagres realmente acontecem. Momentos difíceis podem se tornar momentos grandiosos e maravilhosos. Então, gente, sempre que eu fico triste, eu gosto de lembrar dessa história, porque eu hoje, depois desse acidente, o meu movimento nas pernas ele ficou bem mais limitado, mas eu caminho, eu posso andar. Com a ajuda dos outros, com a ajuda dos meus amigos, me apoia nas paredes, eu posso andar e é isso que importa. Às vezes a vida é muito difícil, né, disso de limitação e da gente poder querer fazer uma coisa e não conseguir, mas existe uma infinidade de coisas nesse mundo pra você fazer, existe um universo pra você conquistar, você pode sim realizar todos os seus sonhos do seu jeito. Então, gente, não desiste, não é por causa de um diagnóstico médico, não é por causa de alguém que te disse algo que você não gostou, não é por causa de um trauma ou de algo na sua família, não desiste. Segue em frente, sim. Seus sonhos, sim, vão se tornar realidade. Se apegue a uma fé, uma crença. Busque algo para te trazer boas energias. Se apegue nisso com todas as suas forças. Como eu já falei, eu sempre tive muita fé. Eu ainda tenho. Eu converso muito com Deus e eu acredito muito que Ele me escuta. E essa história é uma prova real de que Ele me escutou. E continua me escutando. Então, amigas, é isso! Vamos aí, ó, comentar. Quem aí, ó, já teve um caso aí na vida que foi muito louco, um rolê que foi doido mesmo, assim, igual o meu, um rolê que era pra ter dado tudo errado, mas no fim deu meio errado, mas depois deu certo. Comenta aí. Se você já sofreu um acidente, quer contar pra mim, pra gente dar um pouco de risada, eu procuro contar as coisas pra vocês com humor. Eu não quero ver ninguém chorando aqui, eu quero todo mundo dando muita risada, porque independente do que tenha acontecido,
nós vamos fazer piada. Se inscreve no meu canal, por favor, gente. Vai ter mais vídeos sim, desse jeito engraçado, com essa temática, contando coisas pra você. Olha só, meu Deus, eu achei que eu tinha me ferrado na vida, mas tem gente que se ferrou mais. Então, gente, se inscreve aí, manda pros amigos, pras manas, mãe, pai, vô, todo mundo. Vamos compartilhar aí, me ajuda, gente. Por favor, dá like e segue nas minhas redes sociais, entendeu? Fala comigo, manda e-mail, uma carta, sinal de fumaça, manda um pombo com uma carta na perna pra mim. Eu vou responder e vou mandar pra vocês. Eu não vou deixar só como visualizado, pode deixar, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. A sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei como